Olá, você que está me assistindo, meu nome é Albert Martins, eu sou aqui da área de comunicação da Primeira Igreja Batista de Curitiba, responsável pelo ministério, e essa é uma iniciativa que na verdade fazia tempo já que eu queria poder já estar executando, enfim, acontecendo, que seriam gravar vídeos, videologs, blogs, enfim, de alguma forma compartilhar tudo aquilo que a gente está fazendo dentro da área de comunicação aqui da nossa igreja, em função do grande número de irmãos, pastores, líderes, voluntários, pessoas que querem saber mais sobre a área de comunicação aqui da nossa igreja. Então, já há bastante tempo que a gente recebe esse tipo de pergunta, de dúvida. Eu tenho aqui um e-mail do pastor Francisco Dias, lá de Campo Grande, Recife, Pernambuco. Tive e-mail aqui também do Vinícius Trindade, lá do interior da Bahia. E-mails aqui, são vários e-mails, gente aqui do Nordeste, Norte, Sul. Aqui o Thiago da PIB, Primeira Igreja Batista de Jales, São Paulo. Enfim, são pessoas que mandam e-mail, que ligam aqui pra gente, conversam comigo por telefone, às vezes com alguém da minha equipe também, com a Tânia, nossa secretária, ou nossos voluntários aqui também, para saber sobre transmissão dos cultos pela internet, gravação de cultos, criação de artes, ferramentas, programas, computadores, softwares, o que usar, o que comprar, aonde compra, quanto, ou a questão do ministério mesmo de comunicação, como é que funciona, como é que a gente trabalha, como é que se organiza, né, como é que se cria o ministério de comunicação. E em função disso, já que há muito tempo que eu queria poder sentar e poder, de alguma forma, explicar ou colaborar, compartilhar isso tudo. A gente faz isso muito intensamente no Louvação, que é esse congresso, um grande congresso de compartilhamento, né, de oficinas aqui, de experiências que a gente faz a cada 2 anos na igreja. Neste ano especificamente nós não vamos fazer por causa da construção da igreja, então ele está sendo transferido para 2014. Então a ideia é em 2013 acontecer o congresso, então que vai ser postergado. Mas são alguns dias ali onde a gente fala especificamente sobre esses assuntos. São várias oficinas onde você, voluntário, líder, pode conhecer, pode ver aqui, mexer, aprender, compartilhar experiências com os voluntários, as pessoas que trabalham aqui no ministério. Mas, além disso, por telefone, por e-mail, às vezes a gente também vai até algumas igrejas e faz oficinas, faz um bate-papo, palestra, enfim, compartilha também experiências diretas aí nos locais, nas igrejas, em várias cidades e estados. Só que às vezes falta tempo, falta agenda para a gente fazer tudo isso, né? A gente já tem um ritmo tão intenso, tão corrido, e eu sei que às vezes é complicado de estar podendo aí visitar ou participar dos convites todos que a gente tem para compartilhar sobre comunicação. Então eu queria parar aqui do jeito que estou, do jeito que dá, no meio da bagunça aqui do dia, ó. Essa aqui é a minha mesa, aqui a sala, aqui onde a gente tem algumas reuniões também com a equipe de comunicação, e queria poder parar alguns instantes para começar a falar sobre o assunto. Eu não queria somente eu, mas também os voluntários, o pessoal também que você vai conhecer aqui, responsável por algumas áreas da comunicação, vão falar, vão gravar. Quero incentivar eles a fazer isso. Então, ore também para que a gente consiga parar e fazer esse trabalho e poder responder algumas perguntas, alguns questionamentos. Como, por exemplo, aqui do pastor Francisco, que ele queria começar a gravar os cultos da igreja, a fazer pequenos programas também para colocar na internet, ali com a meninada toda da igreja. Estilo Alta Atenção, que ele está mencionando, é um programa dos jovens que nós temos aqui na televisão a cabo e na internet. Você pode acessar lá no youtube.com/altatenção.tv. Ele pergunta também sobre a questão de equipamentos para telão, chroma key, como é que faz a questão de chroma key. Enfim, várias iniciativas aqui que ele quer começar na igreja. E assim como o pastor Francisco, tem muitos outros queridos querendo saber sobre isso tudo. Então vamos por partes. Eu queria gravar esse primeiro vídeo para introduzir esse assunto, essa iniciativa, essa intenção, que você ore por isso também. E eu estou usando aqui uma ferramenta chamada Livestream, que você pode intercalar, bem interessante intercalar ora a câmera, ora a tela, né, o teu desktop. E ela é gratuita, está disponível aí na internet, livestream.com. Aqui eu tenho os comandozinhos aqui onde eu posso alternar entre câmera ou a tela do computador, o desktop, ou deixar os dois juntos.
Então isso aqui é bacana, eu posso transmitir tudo isso aqui ao vivo, mas no caso aqui eu estou fazendo uma gravação para depois postar no YouTube ou postar em algum site. Eu tenho essa opção aqui do 3D Mix, que eu fico com a câmera da minha webcam aqui, do Note, e a tela do computador simultaneamente. E eu ainda posso controlar, no caso, qual tela eu quero mostrar, porque eu tenho 2 monitores. Eu tenho um monitor aqui do Note e mais um monitor secundário, um monitor que eu trabalho aqui do ladinho. E eu queria nesse primeiro momento, aqui nessa primeira conversa, poder falar um pouquinho sobre a visão do Ministério de Comunicação. Né? Como talvez começar, ou como é que funciona, como é que foi para a gente, de que jeito que a gente trabalha, né? Como é que é a nossa estrutura. Por isso eu vou passar aqui para alguns arquivos que a gente usa aqui em apresentações, até no próprio Louvação também, de alguns anos eu andei usando aqui um material, e que conta de maneira mais simplificada aqui um pouquinho da nossa história, né? A gente, como comunicação, é um ministério bastante recente. Foi em 2006, mais ou menos, que nós começamos oficialmente, como o estatuto da igreja, que surgiu mesmo a área ministerial de comunicação, que inclusive fui convidado para assumir essa área. No caso, eu já estava trabalhando dentro da igreja aqui na parte de edição de áudio, editando os programas de rádio aqui da igreja. E aí, então, eu organizando trabalhos também dos voluntários, organizando iniciativas aqui de alguns ministérios. E aí, então, em 2006 que isso surgiu. Mas isso tudo, esse ministério, ele não é só um mérito meu, é claro. Teve muitas iniciativas, muitas pessoas aqui dentro da igreja que já começaram, que fizeram outros tipos de ações, como o próprio boletim da igreja, as cantatas de Natal, os musicais que usaram iluminação especial, o primeiro projetor que chegou aqui na igreja, o retroprojetor, enfim, existiram, e nas igrejas sempre existem, pequenos embriões daquilo que a gente pode chamar de um ministério de comunicação, talvez, que são recursos, são tecnologias, coisas que estão aí à sua disposição que você pode usar, assim, para a igreja, para o reino, para melhorar uma apresentação, melhorar a realização de um culto, deixar mais atraente, fazer um cartaz, um convite bacana para divulgar um culto especial. Tudo isso são pontos de contato aí com a comunicação que você organizando, estimulando, otimizando isso tudo, acaba gerando aí, querendo ou não, um ministério de comunicação, né? Então, isso daqui é um material que a gente usa eu usei no Louvação para falar sobre o começo, então, do Ministério de Comunicação. E, como eu disse, aqui na nossa igreja, muitas pessoas já trabalharam, talvez na sua igreja também, com a gravação de mensagens, né, em fita cassete, por exemplo, antigamente. Eu peguei o restinho aqui dessa parte e fizemos a transição para gravar as mensagens em CD. E isso aqui era a parte do meu trabalho, é o que eu fazia dentro da igreja, gravava as mensagens, ajudava na duplicação. Isso aqui acabava vendendo, né, para as pessoas que queriam levar a cópia da mensagem para casa. E gerou um projeto, gerou uma marca, né, a gente estipulou aqui, até baseado no nome do programa, o Dia a Dia com Deus. E isso virou um projeto tão bacana, tão abençoador, de levar as mensagens para mais pessoas, em MP3, em DVD também começamos a gravar os cultos aqui. E acabou que isso se tornou um projeto social, um projeto da nossa área de Ministério de Ação Social, que gera recursos, capta recursos para subsidiar os demais projetos. Um dia eu posso falar especificamente sobre o Dia a Dia com Deus, mas só para dizer aqui que isso ajudou no surgimento do Ministério de Comunicação. Então, é importante, né? Claro, o Ministério de Comunicação, ele tem que, acima de tudo, participar ou partir da visão da liderança. É muito complicado você, voluntário, você líder ou quem quer que seja, tentar começar um projeto sem ter no coração, sem ter na visão lá do seu pastor, do seu líder, isso muito bem acertado, muito bem afinado. Senão você vai acabar dando trombada, vai acabar tendo conflitos. Então acho que o importante é conversar primeiro com o seu pastor, com o seu líder. Você, pastor, que já tem isso, graças a Deus, que bênção,
Agora aí talvez é outra necessidade, né, de encontrar pessoas com esse mesmo coração, que tem uma visão, que caminhem no foco para isso começar. Bom, isso posto, claro, colocando aí diante de Deus, né, as pessoas que vão fazer parte, independente do tamanho da sua igreja também, quem que vai fazer, quem que vai te ajudar nesse ministério, o que também precisa ser feito, né? Às vezes a gente pensa aí que só porque existe tanta tecnologia disponível que a igreja precisa usar tudo. Mas tem que ver qual é talvez a vocação da sua igreja aí para as questões de comunicação. Será que ela não tem uma linha mais musical e aí investir na produção musical da igreja, ou na parte gráfica, ou jornalística, conteúdo, geração de conteúdo, ou áudio, gravação então em áudio, vídeo, produção em TV? Eu creio que existem também algumas linhas que a tua igreja pode priorizar, né? E disso valorizar aí a parte de comunicação. Mas aí, para organizar, quando a gente estava pensando aqui em comunicação na igreja, sempre tivemos várias iniciativas caminhando paralelamente, né? Então, o Ministério de Jovens e Adolescentes fazendo lá a divulgação dos seus cultos, dos seus retiros, fazendo as suas propagandas com voluntários, eu mesmo ajudando, Ministério Infantil também com as suas iniciativas, a revista da igreja é uma coisa, o boletim, né, na verdade, da igreja outra coisa separada, a cantata de Natal, né, outra coisa. Então, o que eu pensei? Eu tentei imaginar o seguinte, baseado nas áreas de afinidade, nas áreas de competência, né, ou de necessidades que a igreja tem e daquilo que as pessoas gostariam de se envolver, ou que conhecem, ou que trabalham profissionalmente, pensar em coordenadorias. Então, eu comecei a pensar em equipes, né, em áreas de trabalho, como, por exemplo, áudio, vídeo, design, pesquisa e desenvolvimento, promoção e eventos, mídia, histórico, rádio, TV, internet, a parte de projeção, multimídia, né? O pessoal chama de data show também, jornalismo, financeiro até do próprio ministério, iluminação, fornecedores, pesquisa, duplicação, serigrafia, impressão, enfim. Comecei a sonhar aqui em equipes, áreas, coordenadorias, demandas que existiam na igreja ou que poderiam vir a existir para a gente começar a estruturar e organizar então equipes de trabalho, né? Essas coordenadorias aí com líderes e voluntários que estariam atendendo e trabalhando nisso tudo. Onde na prática nós não tínhamos todas essas funcionando durante esse início de ministério, tínhamos lá no máximo umas 7 ou 8. Algumas a gente até nem pensou, por exemplo, que é uma coisa mais bacana do que uma equipe de fotografia, por exemplo. É algo que às vezes você tem alguém aí que trabalha com câmera, com fotografia, poderia ajudar cobrindo os cultos, fotografando os cultos. Então, foi uma coordenadoria que a gente não sonhou no início e que surgiu, graças a Deus. E de todas as outras, acabaram que algumas hoje estão funcionando. Às vezes, até como organização, algumas coordenadorias acabam saindo de dentro de comunicação, né? Por exemplo, hoje, aqui na nossa igreja, nós temos um grande privilégio de ter o pastor da área de música e adoração e artes, né, que é o pastor Paulo Davi, com um grande conhecimento na área musical e pelo contato, pela afinidade com produtores, com equipe técnica, a parte de áudio, hoje ela está muito mais ligada com a parte de adoração da igreja e administração também. Então ela saiu de comunicação já há alguns anos. E o restante, produção de programas de rádio, TV, internet, data show, conteúdo, iluminação cênica, vídeo, fotografia, essas outras áreas aí sim, elas estão sob a responsabilidade de comunicação, né? E nisso produzimos aí vários canais também, temos vários canais de comunicação, eu posso passar depois adiante. Essa equipe ela está organizada então, isso aqui é um mural, uma fotinha mais ou menos do mural, está bem incompleto aqui. Mas nós temos as coordenadorias com os líderes e os seus voluntários. Depois eu ponho uma foto aqui mais recente. Cada equipe, então, tem as suas responsabilidades, muitos trabalham em escala, né? Alguns são hoje estagiários que trabalham durante a semana, ou funcionários aqui também durante a semana no Ministério, e muitos outros, então, como voluntários. Estamos aí somando em toda essa turma aqui, perto de 80 a 90 pessoas, mais ou menos, que atuam com a gente. Durante a semana,
temos em torno de 15, 16 funções, desde secretária, editor de áudio, vídeo, designer, estagiário de design, publicidade, jornalista, desenhista, editores, enfim, uma turma bem completa aí nessa área de comunicação. Bom, a gente estava falando sobre visão, né? Na prática, se a gente for ver a questão de comunicação dentro da igreja, ela seria muito mais ligada ao termo, nós deveríamos, na verdade, dizer que seria uma área de marketing, né? Porque a ideia é pensar desde a concepção, das ferramentas, do que precisa ser feito para melhorar a divulgação de algum ministério, até na questão do evento também, ajudar dessa forma. Mas a gente sabe que não cabe muito bem você falar em marketing dentro da igreja, pelo estereótipo que existe hoje da relação, né, evangélica, igreja evangélica e marketing. Então, eu acho que é mais prudente mesmo a gente falar em comunicação, ministério multimídia, enfim, a nomenclatura, isso também cada um tem o seu próprio nome, né? Mas é bacana e muito gostoso você ver os impactos, os reflexos que isso tudo trazem, né? Por exemplo, a questão da transmissão dos cultos pela internet. É muito gostoso você ver pessoas de países tão diferentes, de outras regiões, às vezes até sobressai. Às vezes tem épocas que, por exemplo, no nosso caso aqui, tivemos mais gente dos Estados Unidos conectada assistindo os cultos na igreja, aqui pela internet, do que aqui do próprio Brasil, né? Portugal, Japão, Espanha, Chile. E esse aqui é um relatório de 2007, mas temos dados mais atuais aí de países até do mundo muçulmano que têm assistido o culto pela internet, pessoas às vezes em lugares remotos que podem acompanhar a transmissão. Então isso é muito abençoador. Quando você usa a tecnologia a favor do reino, a favor da expansão, a favor de levar a mensagem de Cristo para mais e mais pessoas, né? Ainda que a gente não comece as coisas na melhor das qualidades, com aquilo do bom e do melhor, do ideal, né? A gente sabe que equipamento técnico é caro, custa caro, mas a gente começa devagarinho. Por exemplo, o mural lá que eu estava falando, ó, ele era aqui de papel, para depois virar um mural bacana, depois virar um mural legal. Mesma coisa, o site do Dia a Dia com Deus começou tão simples, depois ele foi melhorando, foi crescendo, foi aprimorando. Os equipamentos que a gente usa até hoje são equipamentos relativamente amadores. A gente não tem aqui equipamento estritamente profissional. Muito disso foi conseguido com o passar dos tempos, com doações dos próprios membros, dos próprios irmãos, pessoas que trabalham com câmera, que traziam a própria câmera para vir filmar os cultos aqui, depois levavam lá para trabalhar durante a semana. E assim a gente foi construindo, né, foi começando a área de comunicação na igreja. A gente está falando, claro, de uma igreja aqui, uma realidade bastante grande. A PIB de Curitiba já há um bom tempo tem mais do que 2.000 membros, por exemplo. Então, hoje a gente fala aqui numa igreja que em 2006 teve o seu estatuto reformado aí, e que naquela época nós tínhamos 13 áreas ministeriais. Então você imagina que nosso organograma, que está desatualizado, isso aqui tudo, por exemplo, se fosse aqui um ministério só dentro da igreja, por acaso é o de evangelismo e missões. Nós temos 13 ministérios, alguns aqui com organogramas um pouco mais complexos, outros com alguns organogramas mais pesados, mais simples, mas cada um é um ministério, é uma área que depende de divulgação de eventos, precisa criar uma logo, precisa criar uma arte, tem que organizar um jantar, tem que fazer um culto especial. Então, todos esses ministérios dependem muito ou precisam muito da área de comunicação. Então, nós somos como se fosse às vezes uma agência, às vezes uma produtora, que tem que atender a 20 e tantos clientes internos, que são os nossos ministérios aqui dentro da igreja, né? E para cada um desses nós precisamos estar atendendo aqui os ministérios, né?